Bom dia, hoje é dia 2 de dezembro de 2023, hoje é o segundo dia do desafio Treine Suas Curvas e hoje também, dia 2 de dezembro, é aniversário da Bela, minha primogênita. São 6h38 da manhã agora. Colocando meu tênis para eu começar um cardiozinho em jejum aqui agora. Eu quero bater um papo com vocês sobre metas, visão de longo prazo, resultados, principalmente considerando a seguinte expressão: sem esperança no futuro não existe. Tô colocando meu tênis. Sem esperança no futuro não existe energia no presente. Então, por que eu quero falar disso? Por que eu comecei falando do aniversário da Bela? 4 anos se passaram desde o dia em que eu fui chegar no hospital 6 horas da manhã. Não, eu saí de casa umas 6 horas da manhã. E eu tava com contrações leves, porém contínuas desde 7 horas da noite anterior. E aí, deixa eu tentar enviar aqui para alguém. Bom dia, vão se achegando. Quem puder ficar, fique, porque vamos falar de um assunto necessário. De um assunto que você precisa ouvir para refletir, para entender, para avaliar algumas questões aí na sua vida. Coloquei um tema bem polêmico. Jesus está voltando, sim. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. E se você não estiver fazendo o que você precisa fazer durante esse período, quem é? Como é que vai ser quando ele chegar de fato? Tô aqui no aviãozinho para algumas pessoas. Manda aí também, você que vai chegando, você que tá entrando. Sejam bem-vindas. Tô mandando aviãozinho aqui para umas meninas. Ver se eu acho algumas meninas do desafio aqui no meu aviãozinho. Quem puder ficar, vai se alimentar. Vai exercitar, treinar a musculatura espiritual e também a mental. Vou falar muito aqui sobre mentalidade. Mentalidade é um assunto que a gente todos os dias, eu pelo menos todos os dias estou buscando me desenvolver mais, trabalhar mais, avançar mais. Porque sem a mentalidade ajustada, a gente fica muito travada em tantas coisas. São tantas travas emocionais na nossa mente. Então a gente precisa destravar. E Jesus está voltando. Essa é a verdade. Já tem muito tempo que ele está voltando. Mas ele está voltando. Então vamos lá. Meu cardiozinho em jejum não é todo dia que eu consigo fazer, não é todo dia que eu faço, mas pelo menos 2 vezes por semana eu tenho colocado isso na minha rotina. Antes de começar a falar de metas de longo prazo, quero falar sobre como foi satisfatório para mim
ver as meninas que entraram em contato comigo sobre o desafio, porque foi o seguinte: o desafio Treine Suas Curvas começou primeiramente comigo. Eu comecei o meu próprio desafio em setembro desse ano. De setembro pra cá, seja bem-vinda, Nádia. Nádia, já manda aí no aviãozinho. Bom dia, querida. Princesa preciosa do Senhor. Manda aviãozinho aí pra ver se a gente consegue mais alguma companhia pra estar aqui conosco. Quero dizer que quando eu comecei o desafio comigo, de setembro pra cá, aqui em casa muita coisa já mudou, já melhorou. Em questão dos meus hábitos, em questão do meu relacionamento com meu esposo, com as minhas filhas, meu tempo de qualidade. Muitas coisas têm sido ajustadas. E aí quando eu decidi abrir o desafio para as minhas preciosas, que eu decidi abrir o desafio aqui na comunidade de noivas, não estava previsto na minha cabeça nada disso 15 dias atrás. Não tinha nada disso na minha cabeça. Foi tudo muito rápido e eu não decidi estar pronta para começar. Eu simplesmente ajustei algumas coisas e fui. Não fiquei ajustando muito não, porque se eu ficasse ajustando muito, não ia ficar pronto. Porque eu tenho o perfeccionismo, o planejamento, eu tenho o dom do planejamento. Eu fico planejando horrores e não executo. Eu executo muito pouco. Então eu decidi que essa ia ser uma das coisas que ia mudar na minha vida. Que eu ia começar a me tornar uma executora, uma fazedora, uma realizadora. Ainda que não ficasse perfeito, ainda que não ficasse 100%, pelo menos ia ser feito. O mal feito é melhor do que o perfeito, que nunca vai ser feito, sabe? É aquela história. Em tudo aquilo que você vai dedicar seu tempo, sua energia, que você faça da melhor maneira que você puder. Mas, considerando que nem sempre você vai conseguir dar o seu 100%, porque você, às vezes, não está 100%. Então, é melhor que você faça com aquilo que você tem do que não fazer, tá? E aí, o Treine Suas Curvas, quando eu decidi trazer, eu passei 10 dias falando dele no meu Instagram. Eram 10 dias? Uma semana, 10 dias no máximo. Acho que foi assim, 7, 8, por aí. Em que eu anunciei, comecei a falar do que se tratava. Desafio Treine Suas Curvas, é um treinamento para você, para você desenvolver e fortalecer a sua musculatura emocional, espiritual e física. Espiritual, emocional e física, nessa ordem. Bom dia, gente. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo ir acompanhando aqui os comentários. Isso mesmo. Bom dia, Terezinha. Então, quando eu decidi abrir aqui pro grupo, pra comunidade de noivas, eu não sabia que mulheres iriam chegar pra mim, se iriam ser as minhas amigas, se iriam ser as minhas irmãs, se iriam ser princesas que vieram de maneira que eu não as conhecia ainda. Não sabia quem iria vir, não sabia quantas iriam vir. Mas eu decidi abrir, fazer esse experimento, né? É experimental. O que eu tenho feito na minha vida, eu tô levando para elas cada dia um conteúdo, um novo aprendizado, uma nova semente. É um trabalho bem gradual, vai acontecendo aos poucos. E aí eu falei, bom, se é gratuito e pode ser que tenha que tem interesse de várias meninas, pode ser, não sei. Deixa eu pensar o seguinte, vou criar um processo seletivo. Eu já fiz muitos processos seletivos em empresas. Não tenho formação em RH, mas enquanto treinadora e consultora de empresas, né, para quem não sabe, eu tenho essa janela na minha vida, essa caixinha de consultora empresarial, treinadora corporativa. E enquanto treinadora e consultora de empresas, eu fiz alguns processos seletivos. E muito comum, eu sempre fazia o processo seletivo baseado no que o recrutamento mesmo de seleção faz, mas eu sempre colocava algumas fases a mais.
algumas etapas extras. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro perfil que eu vou trazer pra cá, que eu acho que faz muito sentido, é bem importante. E aí eu criei um processo seletivo, criei um formulário com várias perguntas densas, perguntas assim que fazem a pessoa olhar pra si, perguntas que eu fui validar com alguns mentores que eu conheço, que sempre me ajudam quando eu tô com um projeto novo. Mandei para algumas amigas que trabalham com mentorias, que já fizeram desafios de outras formas, em outros segmentos, de outros nichos. E eu mandei meu processo seletivo, meu formulário, o primeiro formulário, falei, o que você acha? Ninguém validou o meu processo seletivo. Por quê? Porque ele estava difícil. Aí, o que ele me respondiu? Luana, as pessoas não querem responder essas perguntas. Se a pessoa já não estiver num processo de desenvolvimento pessoal, numa busca pela sua evolução e tudo, ela vai desistir antes mesmo de começar. Elas não vão responder o questionário. Elas vão ficar com preguiça e vão desistir. Eu ouvi isso de todas as pessoas. Mentira, só o Gustavo. O Gustavo foi o único que leu o questionário e falou assim, olha, é muito arriscado, mas eu acho que pode funcionar muito bem. E aí só ele que me deu assim esse voto de confiança, sabe? Mas as outras amigas e mentoras e mentores e tudo que eu mandei assim, colegas de trabalho, tudo, ninguém validou meu processo seletivo pelo nível de dificuldade para alguém que não está na mesma frequência, digamos assim. E eu falei, tudo bem, eu quero testar. Mesmo assim, eu vou executar. Pode ser que fique uma, pode ser que não fique ninguém. Mas, de fato, para permanecer 100 dias, e eu não quero fazer diferente, eu não quero diminuir. Também me falaram que 100 dias era muito tempo. Ah, não, Luana, isso assusta. Fraciona em 3 etapas de 30 dias. Não, mas não são 3 etapas de 30 dias. São 100 dias com 3 etapas, com 3 fases. Mas são 100 dias. Ah, não, as pessoas não estão acostumadas com isso assusta demais. Eu não. E eu falei, vou fazer do meu jeito. Pode ser que esteja tudo errado, que não dê nada certo, mas eu vou fazer. E assim eu fiz. E assim vieram. E de umas 30, acho que foram 30 ou 32 meninas que me pediram o formulário, que entraram em contato comigo, 22 mulheres responderam, e não era só o primeiro formulário, não. Era o formulário, aí depois elas tinham que assistir um vídeo de 20 minutos, me mandar o resumo e o que elas aprenderam. Depois elas assistiam um vídeo de mais 50 minutos, me enviavam o resumo do que elas aprenderam com aquele vídeo. E por fim, tinha o formulário final, que era o alinhamento, onde elas começavam a colocar ali mais ou menos as metas e algumas coisas que elas estavam se propondo a fazer nesses 100 dias. Que era um pouquinho mais rápido, mas também não se tornava mais fácil. Quem tá aqui, ó? Nádia, Terezinha, vocês que responderam. Como é que foi pra vocês esse processo seletivo? Eu vou falar pra vocês, se dependessem das outras pessoas, eu tava lá só com um grupo bem bonito, legal, falando sejam bem-vindas meninas, sem processo seletivo nenhum. Quero saber, quem tá aí, como é que foi passar por esse processo pra vocês? Me digam, não me deixem falando sozinhas. E aí eu abri essa live hoje, Jesus está voltando. Ele tá mesmo. Dia 2 de dezembro, 4 anos que a minha primogênita faz. A Nádia, eu acho que ela deu uma surtadinha enquanto ela estava fazendo o formulário dela. Porque além de preencher o formulário, ela ainda veio no privado falar comigo algumas coisas que não estavam 100% alinhadas no formulário. Ela ainda veio trazer tudo que ela precisava. Nádia, o que aconteceu aí, menina, nesse comentário? Essa mulher faz cada pergunta difícil. Faço mesmo.
Faço porque as perguntas não são pra mim. E, gente, vocês acham que essas perguntas eram pra mim? Era mais ou menos pra mim. Mas muito mais do que pra mim era pra você. Pra você olhar pra si. O nome desse formulário se chama espelhamento. Era um espelhamento pra você começar a pensar em coisas que você não estava pensando na sua vida. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Era pra você pensar e fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão. E o seu processo e o seu treinamento começava já no formulário. Então tiveram meninas que tiveram várias viradas de chaves no formulário, nos vídeos que eu mandei. Todas essas etapas antes mesmo delas iniciarem o desafio. Eram os dias de aquecimento. E nesse aquecimento foram feitas todas essas etapas. E o êxito que eu tive foi imenso. As meninas entraram no desafio, a gente teve uma taxa de conversão de 80%. Isso foi muita coisa, muita coisa. Quanto mais esse desafio, esse processo seletivo, ele compromete, ele faz você pensar. O formulário me fez pensar em coisas que nunca pensei. Exato, era isso. Quanto mais esse processo seletivo para o desafio te colocasse para se analisar, e aí você começava a pensar o que você queria para sua vida, mais chances eu tenho de você permanecer comigo esses 100 dias. Hoje é o segundo dia. De segunda-feira para cá, hoje é o que? Sábado? De segunda para cá, que foram quando começaram as inscrições, que eu criei o WhatsApp, eu acho. O WhatsApp específico para fazer as inscrições do desafio. Desde então, quem começou a entrar em contato comigo ali já iniciou esse processo de treinamento da musculatura emocional, de treinamento da musculatura espiritual. Ela começou a ver coisas que ela não estava vendo. É um espelhamento. E eu fiquei 100% satisfeita. Já pensou se eu tivesse baixado minha régua para poder atender uma demanda na intenção de o importante é ter quantidade? Já pensou se eu tivesse baixado a minha régua, eu ia ter perdido a oportunidade, eu ia ter negado a vocês a oportunidade de fazer esse espelhamento. Por quê? Porque estamos cercados de tantas pessoas rasas ultimamente. Peraí, deixa eu enquadrar um pouquinho melhor aqui. A gente está cercado de tantas pessoas rasas que quando a gente coloca um conteúdo um pouquinho mais denso, não querem ver, não querem assistir, querem largar. Eu tenho uma colega que trabalha com mentoria, que ela falou o seguinte: Juana, está feio. Eu tive que diminuir as atividades, eu tive que tirar as atividades que elas precisavam fazer fora da mentoria e deixar só no encontro de mentoria. Porque elas me encontravam uma semana ou 15 dias depois e não tinham feito nada. Tá triste assim, ó. As meninas não estão se comprometendo. Aí eu falei pra ela: olha, desde que eu iniciei minha formação, desde que eu fiz a minha primeira formação em coach, em 2018, eu trabalho com demissão de clientes. Eu nunca fui apegada a cliente, não. Eu iniciava um processo e antes de fechar o processo, antes de receber pelo processo, eu já falava: olha, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou dar assim, ó, meu 100%. E você precisa entregar 150%. Você precisa entregar muito mais do que eu durante o processo. Se eu perceber no segundo, terceiro encontro que você não está se dedicando a esse processo, que não está no seu momento, que você não está alinhado, que você achava que queria, mas no final das contas ainda não se decidiu por fazer diferente, porque um processo de coach exige que você esteja realmente na busca, muito além do encontro da sessão ali, que a sessão acontece uma vez por semana e durante os outros 6 dias você tem coisas para fazer, que você não pode ficar dependendo do encontro. As meninas estão dormindo, estou aqui de olho. Então, eu fazia esse alinhamento e eu acho que de 2018 para 2019, até o período que eu engravidei da Bela,
Aí quando eu engravidei, eu parei de fechar novos processos e só finalizei os processos que eu tinha. Foram 15, 16 processos ao todo que eu fiz, de 2018 para 2019, processo de coach. E aí eu demiti 3. Cheguei a ameaçar demitir 4, mas demitir mesmo, eu demiti 3. Como que é demitir meu cliente? Como assim eu demito meu cliente? Cara, não é pra você nesse momento. Se não é pra você nesse momento, a gente fica perdendo o nosso tempo. A gente vai fazer isso em outro momento, quando for a sua hora. Pro desafio é a mesma coisa. Eu só quero lá no desafio quem tiver nesse momento de fazer o desafio. E tiveram pessoas que falaram pra mim, não tô nessa vibe. Eu tô bem de boa, querendo finalizar meu ano de boa. Eu vou entrar de férias do trabalho agora, então eu vou entrar de férias da faculdade. Ou, eu vou agora parar de trabalhar na empresa e vou dedicar mais tempo em casa, então eu quero ficar mais tranquila com os meus filhos. É isso, beleza. Você tendo essa consciência, essa clareza, tá tudo bem. Realmente o desafio não é pra você. O desafio é pra quem quer fazer o desafio. Quem quer se comprometer a dar uma esticada na sua musculatura, a trabalhar resistência, seja ela espiritual, emocional, física. Então isso envolve todas as áreas da sua vida. E eu fiquei extremamente satisfeita em não ter me deixado levar por uma régua baixa dessa nova geração, dessas pessoas rasas, e me conectar com as pessoas que estão indo além, que estão mais profundas, que estão indo mais longe. É com elas que eu quero me conectar, minha mensagem é para elas, o meu trabalho é com elas. Entende? Josi, bem-vinda, Sabrina, bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Então, o desafio realmente é para quem quer ir um pouco além. E aí, qual que é a conexão disso com Jesus está voltando? A Bela me fez ter uma visão de longo prazo muito diferente. Até 2018, início de 2019, eu estava envolvida no mercado financeiro como assessora e consultora de investimentos. E aí, minha visão de longo prazo para investimentos, para os meus investidores e para mim também, era 5, 10 anos. Eram investimentos de curto prazo, até 3 anos, né? 1 ano a 3 anos. Médio prazo, 5 anos ali. E longo prazo, 10, 12 anos. Era essa régua que eu tinha, era essa referência que eu tinha de longo prazo. Conforme a Bela nasceu e ela começou a crescer, a minha visão de longo prazo, ela começou a expandir. Eu comecei a pensar o seguinte, opa, pera lá. Quando minha filha tiver 15 anos, ela só vai ter 15 anos. Quando a minha filha tiver 20 anos, ela só vai ter ainda 20 anos. Então, quem eu quero ser, o que eu quero fazer durante esses 20 anos e começar hoje, que daqui 20 anos, ela vai estar assim, ó, treinada emocionalmente pela família dela, eu e o pai, né, a mãe e o pai, fortalecida espiritualmente com base no reino, por mim e pelo pai, né? Quem vai ser a Bela daqui 20 anos? O que eu preciso começar a plantar agora para daqui 20 anos? E pode ser que ela não venha a fazer 20 anos porque Jesus volte. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar no casamento dela e de ser avó, de ver as minhas netos nascerem, porque Jesus vai voltar. Mas e se ele não voltar durante esse processo, durante esse tempo? Quem eu quero ser e o que eu vou plantar? Porque a semeadura, ela é opcional. O que você vai semear no longo do caminho, as sementes que você vai deixar por onde você passa, elas são opcionais. Você escolhe o que você vai deixar plantado. Agora, o que você vai colher,
Isso é obrigatório. Disso você não foge. Então a minha visão de longo prazo mudou totalmente com o nascimento da minha filha, conforme ela ia crescendo. E foi engraçado. Minha primeira gestação, eu ficava muito ansiosa, querendo saber como é que ia ser o dia do parto. Eu ficava muito ansiosa quando ela nasceu, até ela nascer, querendo saber como é que ia ser o rostinho dela, se ela ia ser mais branquinha, mais moreninha, se o cabelo dela ia ser mais liso igual ao meu, ou mais ondulado, se ia ser mais carequinha, se ia ser mais cabeluda. Eu ficava nessa ansiedade. Quando a Bela nasceu, eu ficava muito, antes dela nascer, minha gravidez, eu ficava muito nessa questão. Era uma ansiedade gostosa de sentir, não era nada grave, mas era assim, bem intensa em mim. E aí, eu passei essa gravidez inteira pensando, ai, como é que vai ser quando ela nascer? Como é que vão ser os traços dela? Aí, beleza, ela nasceu. Ela nasceu. Foi um parto extremamente desafiador, eu acho que é a melhor palavra, que foi assim, ó, testou meus limites físicos. Foi um parto natural. Natural não. Natural. Mas, porque de normal não teve nada. Foi um parto natural. Foram muitas horas de trabalho de parto. Eu pedi pra induzir porque eu não tava dilatando. E eu queria ter natural desde o início. Quando eu pedi pra induzir, como eu não estava dilatando, meu médico disse que podia correr o risco de induzir, ia doer muito esse processo de indução, né? Quando fizesse a indução, e podia ser que não funcionasse, eu ia ter que fazer a cesárea do mesmo jeito. Eu falei, tudo bem, eu entendo os riscos, eu aceito, pode induzir. Mas ela nasceu no dia 2, porque eu insisti que ela nascesse dia 2, não era o dia que Deus, não vou falar que não era o dia que Deus escolheu para ela nascer, não, porque Ele permitiu que assim fosse. Mas da Catarina eu já tinha uma consciência muito maior de não ter essa ansiedade, e entendi que o que estava acontecendo ali era um período de contrações nos últimos dias de gravidez, que é natural. Então eu estava com aquelas contrações, estava começando a ficar intensas, mas ainda não era o tipo de contração que me dilatava. E o meu médico falou, volta pra casa, ainda não tá na hora. Eu falei, não vou voltar pra casa não, tô com contração desde 7 horas da noite, não consegui dormir a noite inteira, já são 8 horas da manhã, essa menina vai nascer hoje, você não vai me mandar pra casa não. Eu fui discutir com o médico. O médico olhou pra mim e falei, não, eu tenho plano, eu pago plano, pode arrumar uma internação aí pra mim, que eu vou ficar aqui, ela vai nascer hoje. Eu falei isso pra ele. Falei, ela vai nascer hoje. Por quê? Porque eu estava extremamente ansiosa. Eu queria ver logo a minha filha. E isso me causou muita dor. Quando na gravidez da Catarina, eu falei, eu só saio de casa quando eu achar que ela tá pronta pra sair. E de fato, eu tive uns 3 dias antes da Catarina nascer, eu tive o mesmo tipo de contração que eu tive da Bela, mas eram contrações que não me dilatavam. Eu tava com 2 centímetros, igual eu tava com a Bela no dia que eu fui parar no hospital. Eu continuei ali tranquila, hora ou outra vinha uma contração, doía e tal. Eu falei, não é a hora, é só o meu corpo trabalhando. E aí, quando começou a ficar bem intensa, mudou o nível de dor. Falei, opa, sinal alerta. Avisei pra doula, avisei pro médico, avisei a fotógrafa. Falei, só quero deixar vocês avisadas que as contrações agora intensificaram e estão diferentes. Eu ainda não tinha sentido o que eu tô sentindo agora. Aí todo mundo ficou, não, beleza, vamos ficar em alerta. Isso foi 3 horas da manhã. 5 horas da manhã eu falei, essa menina vai nascer hoje. A contração aumentou muito. A doula e a fotógrafa vieram aqui pra casa. O médico falou que me encontrava lá, meu obstetra. Entrei no hospital 5h30, 6h30. Eu entrei pra internação, assim, acho que foi por aí. Eu cheguei 5h30, aí 6h30 eu já tava meio que pronta. 8 horas ela nasceu. Foi rápido, totalmente diferente da situação da Bela. Que a Bela, eu entrei no hospital, cheguei no hospital 7h30, 8 horas da manhã, e a Bela foi nascer às 11 horas da noite. Foi o dia inteiro de contração.
depois, então, que ele aplicou o que induz, eu não sei o nome, depois que ele induziu o parto, que foi 4 horas da tarde, eu fiquei de 4 horas da tarde até 11 horas da noite, não foi até 11 horas da noite, foi até umas 10h30, sentindo contrações de minuto em minuto a cada minuto, tipo, por 1 minuto. A minha contração tinha uma duração de 1 minuto e ela tinha um intervalo de uma para outra de 1 minuto. Então foi extremamente exaustivo, foi assim, ó, muito exaustivo. Eu cheguei no meu limite físico, em que eu falei que se... Eu falava, gente, nossa, não é possível que tenha que ser assim um parto, que situação. Mas ela nasceu, e a partir do momento que ela nasceu, eu peguei ela no colo e falei, passaria por tudo de novo, tá tudo bem. E de fato foi assim que aconteceu com a Catarina, mas eu já estava mais madura, eu já estava mais consciente, eu não tinha toda essa ansiedade que a minha primeira gravidez me deu. E aí da Bela, ela nasceu, né? Depois que ela nasceu, aí eu ficava assim, como será que vai ser a personalidade dela? Como será? Conforme os meses iam passando, e eu via algumas características dela enquanto bebê ainda, eu falava, como é que vai ser quando ela crescer? Como é que vai ser quando ela tiver 4 anos, 5 anos? Que tipo de criança ela vai ser? Será que ela vai ser uma criança doce, gentil? Será que ela vai ser mais, assim, expansiva? Será que ela vai ser tímida? Será que ela vai ser extrovertida? E aí eu comecei a entrar nessa pilha, né, da ansiedade. É uma ansiedade gostosa, nada agravante, mas uma ansiedade. Já com a Catarina, cara, e eu percebo que isso, com o passar do tempo, para os próximos filhos, vai ser assim, ó, é isso aí, é o que vem, eles são o resultado daquilo que a gente oferece, mais daquilo que Deus quer, e eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu tenho influência, controle não. Eu tenho um poder de influência muito grande, então quem eu preciso ser para poder influenciar ela, para ela querer ser influenciada por mim? E aí a minha visão começou a mudar, minha visão de longo prazo começou a mudar. E 10, 20, 30 anos começou a ser pouco. Por que pouco? Quando eu penso que eu quero ver meus netos se casarem, eu quero ver meus netos se casarem, eu quero ver meus bisnetos nascerem. 20, 30 anos é pouco para dar tempo de tudo isso acontecer. Então a visão de longo prazo começa a mudar muito a partir dos filhos. Pelo menos a minha mudou muito com as minhas filhas, com a Bela primeiramente. E eu sempre quis ter 3, 4 filhos. Sempre quis ser mãe de muitos filhos. E isso não quer dizer que eu sou aquela mãe com aquele instinto materno super aflorado, ai, da sensibilidade, do cuidado. Não, não sou. Inclusive eu tive uma amiga que me disse assim, olha, Mona, sendo muito sincera com você, se eu não vejo você falar que quer ter filhos se eu não vejo você nessa lida aqui dentro da sua casa com as meninas, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser, eu nunca diria que você tem esse instinto materno. Por quê? Porque eu não sou aquela mãe, eu não sou aquela pessoa que tá numa festa, vê um bebê e quer pegar o bebê. Eu não gosto de cuidar das crianças dos outros. Eu não tenho paciência com outras crianças, muito malemar com as minhas. Eu estou me desenvolvendo enquanto mãe durante esse processo. Eu sempre quis ser mãe, não quer dizer que eu já vim pronta para isso. Eu tenho plena consciência. Eu não... Aí falaram, não, quando seus filhos crescerem. Eu falava, não, gente, eu vou ter paciência só com os meus filhos. Isso antes de ter filhos. Aí falaram, não, quando seus filhos nascerem, aí você vai começar a querer pegar outros bebês, porque você vai ter intimidade e tal. Eu falava, não sei não. Mas beleza, vamos ver. Aí minhas filhas nasceu uma, depois nasceu 2. E eu até hoje não tenho essa vontade de ficar pegando bebezinho de ninguém. De ficar visitando uma recém-parida. Eu adoro receber visitas. Eu sou uma pessoa assim que gosta de ter gente do lado. Gosto de estar acompanhada. Mas eu querer ir visitar alguém no hospital,
Eu tive amigas que fizeram questão de me visitar no hospital. Eu não tenho isso. Essa vontade de ir no hospital, te visitar, a não ser que você me mostre que você quer. A não ser que eu saiba que a minha amiga gostaria realmente de ser visitada. O que é pouquíssimos casos, né? De uma mãe que gostaria de ser visitada na maternidade recém-parida. Por alguém que não é de dentro de casa. Não é da família, assim. Me digam vocês se eu tô viajando, se é uma coisa, né, da minha cabeça, se realmente é assim. Mas eu não tenho essa vontade de pegar um bebezinho, de ficar cuidando. Apareceu um ministério para cuidar das crianças na igreja. Falei, pelo amor de Deus, a não ser que Deus me mande ficar aqui para que seja trabalhado em mim essa característica do cuidado, da paciência, da habilidade em ser didática e tudo, a não ser que seja por isso, não quero. Não tem interesse nenhum, gente. Não é o meu ministério, não é aonde eu sinto que eu tenho minhas habilidades potencializadas e de fato gerando transformação. É algo que eu só faria se fosse eu sendo trabalhada. Então, eu sou essa mãe. Minhas filhas nasceram. Agora eu já tenho sobrinhos. Me falaram, não, quando seus sobrinhos nascerem, você vai mudar, você vai querer brincar. Por exemplo, minhas irmãs amam vir aqui em casa, brincar, vão pra piscina com a Bela, ou levam a Bela pra passear, pra ir pro shopping. E eu falo pra elas constantemente, gente, não esperem isso de mim enquanto tia. Quando vocês tiverem filho de vocês. Eu não sou essa tia. Eu não sou essa tia babona, essa tia coruja, essa tia que vai ficar pegando no colo, que vai ficar dando... Eu não sou. Assim como eu não sou essa mãe, eu também não sou essa tia. Isso não tira de mim a minha maternidade. Eu sempre quis ser mãe e eu quero ter mais filhos, inclusive. Esse é um acordo que eu tenho, um acordo que eu tenho com o Gustavo, não. Isso é algo que eu sempre quis e quando eu conheci o Gustavo, antes da gente começar a namorar, eu perguntei pra ele se ele queria ter filhos, quantos filhos ele queria ter e como ele se enxergava, como que ele pensava. Não consigo. E como ele pensava com relação ao seguinte, se eu quero ter esse tanto de filhos, como que vai ser com relação ao meu trabalho? E aí eu perguntei pra ele, considerando que você quer ter 4 filhos, que ele falou pra mim que ele queria ter 4 filhos. Antes da gente começar a namorar, tá? Eu tive essa conversa com o Gustavo, considerando que você quer ter 4 filhos. Sua esposa, a minha mãe é mãe de 4 filhos. Eu vi a minha mãe sendo presente em casa, em tempo integral. Minha mãe sempre foi mãe em tempo integral, do lar, dedicada à família. E isso pra mim sempre foi muito bom, sempre foi muito rico. Então eu falava assim pra ele, aí eu perguntei pra ele, como é que é pra você na sua cabeça? Você ser casado, você ter 4 filhos, e sua esposa durante esse período em que seus filhos estão crescendo. E ele falou com muita clareza, né, com muita firmeza, tranquilidade, eu sou um homem provedor. A minha mulher trabalha se ela quiser, mas realmente os nossos filhos são a prioridade. Então, eu preciso trabalhar e prover para que ela tenha tranquilidade em ficar à disposição dos nossos filhos enquanto eles precisam, né, nos primeiros anos. Eu falei, beleza, estamos alinhados. É isso mesmo. E aí, eu fui investir. O Gustavo foi o melhor investimento da minha vida, gente. Quando eu conheci o Gustavo, ele não tinha carro, morava na casa da mãe, trabalhava igual um cavalo, de manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. E ele tinha muita clareza do futuro. Ele falava pra mim que ele iria se aposentar aos 30 anos. Mas se aposentar não significa parar de trabalhar. Significa não precisar manter o ritmo de trabalho que ele tinha. Entende a diferença? Aí quando eu vi que a mentalidade desse homem era diferente de tudo aquilo que eu já ouvi, eu falei, tô apaixonada com ele, eu quero casar. Eu quero esse homem para ser o pai dos meus filhos. Então o Gustavo foi um investimento de longo prazo, mas certo que eu fiz a minha vida. Mas beleza.
Vamos falar de visão de longo prazo. Sem esperança no futuro, não existe energia, empenho e dedicação no presente. Se você não tem clareza do que você quer para daqui 10, 15, 20 anos, raríssimas são as chances de você realmente fazer algo de importante hoje. Se você não tem essa clareza para o seu longo prazo, você está indo sempre no automático. Você está deixando a vida te levar. Você está sobrevivendo a cada dia. Você não está sendo estratégica, você não está sendo intencional. Se todos os dias você vive como se só hoje, sei lá se eu vou estar viva amanhã. Se você vive dessa forma, não sei nem se Jesus volta amanhã mesmo. Jesus está voltando. Jesus está voltando mesmo, mas ele já está voltando tem muito tempo. Desde que ele foi, ele está voltando. E se ele não voltar nos próximos 50 anos? Se ele não voltar nos próximos 100 anos, o que você deixou? Que marca que você imprimiu? Como que vão lembrar de você? O que seus filhos que você vai ter, que você tem hoje, como que eles estão sendo criados? Se você não tem uma visão de longo prazo, se você não tem intencionalidade para que eles sejam prósperos, para que eles sejam abundantes, para que eles carreguem a palavra de Deus por onde eles passem. Se você não tem visão de longo prazo, quem que seus filhos vão ser? Tem uma palavra que fez toda a diferença para mim. Eu fui criada para o mundo, né? Minha mãe sempre foi muito... minha mãe e meu pai, de maneira muito consciente, eles criaram a gente para o mundo, para ser independente. Somos 4 filhas. E aí eles criaram a gente para ser independente. Então desde cedo eu aprendi a ir pro banco, a pegar ônibus, a me virar. Eu cresci no Rio de Janeiro. Pra vocês terem noção, eu ia pra escola de ônibus sozinha, com 10 anos de idade. Eu ia pra igreja de Guadalupe com Irajá. Só quem conhece o Rio de Janeiro vai entender o que isso significa. Eu ia de Guadalupe com Irajá de ônibus à noite. Loucura. Hoje eu penso, olho pra trás, tá doideira isso, né? Não sei se eu deixaria a Bela fazer isso, não. Eu ia de Guadalupe para Jacarepaguá, de ônibus, subia um morro, que minha tia morava no morro de Jacarepaguá, e eu subia o morro para encontrar com ela e passar o final de semana. Então, dava sexta-feira, saía da escola, ia almoçar na casa da minha tia e passar o final de semana lá. Eu cresci pro mundo, eu fui criada para ser independente. E isso sempre foi muito bom para mim, porque eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a me virar, eu aprendi que não tem tu, vai tu mesmo. A gente tem que aprender. Eu aprendi a me virar, a fazer o que tinha que fazer, sem ficar dependendo de outra pessoa para fazer por mim. Foi muito bom isso. Foi muito bom eu ser criada para o mundo. Conforme as filhas foram crescendo, eu sou a mais velha, então a segunda já também foi criada mais ou menos do mesmo jeito. A terceira e a quarta, meus pais já tinham um pouquinho mais de maturidade. Né? Quando eu cresci, quando eu nasci, eu era muito nova. Então, meus pais são muito jovens. Minha mãe hoje tem 48 anos. Meu pai tem 49. Eles são muito jovens. Então, eles criaram dessa maneira para o mundo, dentro da estrutura que eles tinham, a consciência que eles tinham. E eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que era certo, que para mim foi muito positivo. Mas conforme eles foram crescendo, amadurecendo, ficando mais velhos, eles começaram a dosar um pouco mais. Então, as últimas 2 filhas já não tinham mais tanta essa questão de ser tão independentes, porque eles, né, mandavam ir. Eles já tinham mais cautela, mais cuidado. Eles já iam fazer junto, ao invés de mandar ir lá e fazer. Então, tem essa expressão, né, de criar os filhos pro mundo, que eu achava que era excelente. Eu pensava, nossa, vou criar meus filhos pro mundo também, porque pra mim foi muito bom. Hoje, a minha visão é, eu vou criar meus filhos pra Deus. Não é pro mundo, não. Porque nessa história de criar os filhos pro mundo, eu conheci o mundo. Eu fui, assim, ó, vocês pensarem, dali, ó,
influenciada na faculdade. Eu comecei a dar trabalho, digamos assim, até eu ir pra faculdade, até meus 18 anos, eu fui uma filha que não dava trabalho nenhum. Nunca dei. Mas depois que eu entrei na faculdade, e como eu fui criada pro mundo, não que eu não tenha tido referências e princípios cristãos, minha mãe sempre cuidou dessa parte, mas eu fui criada pro mundo e em algum momento eu me desconectei da igreja, me desconectei de Deus e fui pro mundo. E lá no mundo, eu me envolvi com tudo que o mundo oferece. E tive, assim, uns 5 anos direcionada para tudo aquilo que o mundo oferece dentro da faculdade, do universo da universidade. Tiveram as partes positivas, muito positivas, também tiveram os impactos negativos para mim. E hoje eu tenho certeza de que eu vou criar meus filhos para Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, para ter o temor do Senhor. E o que é temor? Temor não é medo. Temor é o grau máximo de respeito que você tem. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O grau máximo de respeito que você tem por Deus vai te colocar para ser um filho que quer agradar, um filho que quer conhecer, que quer ter intimidade, que quer gerar relacionamento. E te coloca pronto para qualquer dia que ele vier, você tá pronto. Tipo assim, posso até não ter feito tudo que eu quis fazer dentro do meu planejamento, mas o dia que ele vier eu tô pronta. Eu estou me colocando todos os dias para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu peço para o Espírito Santo me constranger dentro daquilo que eu tenho errado, para que eu não erre mais os mesmos erros. Eu não quero errar os mesmos erros, nem enquanto pessoa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto influenciadora. Eu não quero errar os mesmos erros. Eu quero novos erros. Novos erros eu aceito, porque novos erros significa que eu estou testando, que eu estou em movimento, que eu estou usando, que eu estou arriscando. Tudo que eu venho fazendo agora novo, de diferente na minha vida, eu não coloco como uma meta, eu coloco como um teste. Se der certo, ótimo. Se não der certo, era um teste. Então eu ajusto a rota, testo de novo, testo de outro jeito, testo de outra forma. Porque quando dá errado aquela meta que você colocou, você se frustra. E aí eu quero falar sobre a diferença de uma meta quando você tem clareza do comportamento que você precisa ter para a meta que você quer alcançar. Que muito mais importante do que o resultado daquela meta, que quando você coloca antes, né, quando você faz seu plano de ação, quando você faz seu quadro dos sonhos, você coloca ali suas metas, seus objetivos, seus sonhos. E aí eu venho te trazer uma nova percepção, para que você seja a pessoa que vai se comportar e que você vai ter estilo de vida coerente com as metas que você quer. Porque aí o resultado vai chegar. Pode ser que ele não chegue exatamente no número que você queria, sendo a data, valor, o peso que você quer emagrecer. Pode ser que você não chegue nesse resultado específico. Mas você vai estar em movimento e você vai adequar um estilo de vida com seus comportamentos, com o seu padrão de comportamento coerente àquilo que você quer ser. Entende? Tem alguém aí comigo? Tem alguém que tá fazendo sentido o que eu tô falando? Meta, ela te coloca para você ter um alvo. E aí, minha meta até o final do ano é emagrecer 10 quilos. Se você foca na meta e você não foca no seu comportamento, na mentalidade que você precisa ajustar e o comportamento que você precisa ter, a rotina que você precisa viver para chegar naquela meta, grande chance de você não chegar. E aí você se frustra. E aí você coleciona mais uma frustração que diminui o seu tesão de querer fazer uma nova meta, de querer se comprometer com algo novo, de novo. Por quê? Porque você já se frustrou tanto. Então não seja a pessoa que coloca números tão claros quando você ainda não começou a viver aquilo que você
precisa ser para chegar nele. Entendeu? É o seu comportamento, é quem eu preciso me tornar, quem eu preciso ser para conquistar, para construir esse resultado, para alcançar esse objetivo, para atingir essa meta. Qual é o comportamento, qual é o estilo de vida que eu preciso adotar? Eu já não tenho mais meta de peso. Eu tinha, no início do ano eu tinha. Em setembro eu falei, eu preciso mudar meu comportamento. Eu não coloquei um número, tipo assim, eu preciso emagrecer tanto. Até porque, se eu tô trabalhando meu músculo, eu quero ter mais resistência muscular, então meu músculo vai começar a pesar mais. Eu quero ter mais músculos. Eu quero que meu peso tenha uma maior proporção de peso muscular. Logo, o peso, o resultado mesmo do meu peso não importa tanto. O que importa é eu ter um estilo de vida coerente com a minha alimentação, com a quantidade de água que eu bebo, a minha conexão com Deus. Eu incluir atividade física na minha rotina. Eu aflorar e aproximar meus relacionamentos. Meu relacionamento com meu esposo, meu relacionamento com Deus, primeiro. Meu relacionamento comigo, segundo. Quando eu tenho clareza de quem é Deus, eu consigo enxergar de fato e ativar a minha identidade. Porque aí eu sou em Deus aquilo que Ele quer que eu seja. Eu não fico tentando ser o que me dizem para ser, o que me disseram que eu tinha que ser. Quando eu me encontro, quando eu tenho um encontro verdadeiro e genuíno com Deus e entendo quem Ele é na minha vida, eu desaprendo tudo aquilo que me ensinaram sobre quem eu era e começo a aprender sobre aquilo que Ele quer que eu aprenda e não que as outras pessoas disseram. Então tudo aquilo que já te falaram sobre, e quando eu falo te falaram, te influenciaram, é desde a sua infância até ontem, seus pais, seus professores, seus líderes religiosos, pastores, padres, seus cuidadores, as pessoas que você mais ama, um namorado que você amou muito, que um dia falou que você era feia, que você estava gorda, que você era burra. Sua mãe às vezes pode ter te chamado de retardada. Eu já vi. Minha mãe sempre deu palavras fortalecedoras pra gente. Minha mãe falava pra mim, sabe o quê? Vou te falar o que minha mãe falava, cara. Minha mãe é incrível. Minha mãe foi minha primeira coach. Ela falava, minha filha, aonde você chegar, você pode falar o que você quiser, que as pessoas vão te ouvir, se você tiver postura. Ela fala, pensa eu com 13, 14, 15 anos ouvindo isso repetidamente. Aonde você chegar, você vai conseguir falar. As pessoas vão te ouvir. Minha mãe falava isso, real, oficial. Eu ouvi, eu fui construindo essa crença sobre mim. Em que se eu tivesse postura, e quando eu falo postura é de conhecimento, né? Eu tenho que saber do que eu tô falando. Eu tenho que me comportar coerente com aquele ambiente. Eu tenho que saber a hora de aumentar ou diminuir a minha voz, o meu tom de voz. Eu me falava, onde você chegar, você vai ser ouvida. Por quê? Porque você é bonita, porque você é inteligente, porque você fala bem. Eu estava em processo de formação, não é porque eu já era tudo isso. Eu me tornei tudo isso porque ela fez questão de fortalecer essas crenças a meu respeito. Eu, enquanto criança, eu estava aprendendo sobre mim por tudo que ela dizia. Enquanto isso, eu conheci uma amiga. Cara, tinha duas amigas. Uma, a mãe falava que ela era um imprestável o dia inteiro. Tipo assim, nossa, você não presta pra nada. Tudo que você faz mal feito. E a outra, mãe, me doía o coração toda vez que eu ouvia ela falando, você é retardada? Como é que você faz uma merda dessa? Eu vi, ninguém me contou, eu vi dois casos. Duas mães tratando suas filhas. Se falavam isso na minha frente, imagina o que não falavam normalmente, dentro de casa. À mesa, sentada à mesa, sabe? Então você foi acreditando naquilo que te disseram e eu não sei o que te disseram. Não sei se já te chamaram de puta, de vagabunda, de preguiçosa, de relaxada, de... não sei. Você pode ter ouvido várias coisas. Essa não é a verdade sobre você.
Essa não é a verdade a seu respeito. Você é quem Deus te mandou ser. Mas você só vai entender quem é essa pessoa que Ele quer que você seja quando você realmente tiver uma conexão com Ele. Quando você se conectar com a fonte, quando você entender quem é Ele e se preencher dele. Porque aí você vai só transbordar tudo aquilo de bom que ele tem. Não tem como. Se você é a imagem e semelhança do Criador, se você enquanto cristã entende que você é a imagem e semelhança do Criador, como é que você é qualquer coisa de ruim? Não importa se você já foi, não importa se você já esteve, se aquilo que te disseram foi verdade em algum momento. Não, mana, mas eu tenho muita dificuldade de aprender, então minha mãe quando me chamava de burra era por causa disso. Não, você tem outras formas de aprender, é diferente. Não é que você tem dificuldade de aprender, existe um método que alcança a maioria das pessoas. E existe outros métodos que alcançam minorias. Então não é que você é burra porque você não aprende como todo mundo aprende. É porque o seu jeito de aprender é diferente. Você precisa entender qual é o seu jeito de aprender. E a sua mãe não sabia disso. A pessoa que falou que você é preguiçosa não entendeu que você só não estava sendo estimulada do jeito certo, com aquilo que era do seu interesse, para você fazer aquilo que você tem que fazer. Entende? Não estou passando pano para corpo mole, não. Não estou, que isso aí é a última coisa que eu vou fazer na vida. Não estou passando pano para corpo mole, até porque quando você entende que você instaurou várias crenças a seu respeito, quando você tem essa consciência, você perde a muleta dessa justificativa. Eu sou quem eu sou porque eu fui criada dessa forma, porque eu sofri esses traumas, porque eu vivi essas dores. Não, isso já passou, se desconecta disso. Já era. O que você viveu no seu passado não tem que permanecer influenciando nos seus resultados hoje. Não tem. O quem você foi, quem você era, o comportamento que você teve até ontem não precisa continuar, não precisa ter compromisso com erro. Compromisso com erro é: eu sou assim, a partir de agora, quem sou eu para querer dizer que vou mudar? Não, isso é ter compromisso com erro. Não tenha compromisso com erro. Não tenha. A partir de hoje você pode ser uma pessoa diferente. E quando eu falo que a partir de hoje você pode ser uma pessoa diferente, não quer dizer que você vai mudar da água para o vinho. Quer dizer que você decide ser diferente. E que como você passou muito tempo da sua vida tendo um padrão de comportamento diferente desse novo padrão que você quer ter, todos os dias você precisa matar essa pessoa. Todos os dias. Então, a pergunta é: quem você precisa se tornar para ser aquilo que Deus te mandou para ser? Qual é o comportamento? O resultado é só a consequência desse comportamento. Pensa bem, se conecta com o seu espírito todos os dias, com o Espírito Santo, faz uma busca diária com Deus. Pensa no seu corpo como uma máquina. Corpo fraco não habita espírito forte. Então cuida do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, da quantidade de água que você bebe. Estude mais. Tudo isso que eu falo aqui, que eu tenho facilidade em falar, eu não aprendi de ontem para hoje. Tem anos que eu venho estudando e eu posso te passar o caminho. Todos os mentores, livros, vídeos, podcasts, posso te passar todos eles para você. Mas é todos os dias, no mínimo toda semana. Há 6 anos que eu faço isso, que eu estudo, que eu vou procurar novos caminhos, novas fontes. Agora eu estou aprendendo a gerar mais conexão nos meus relacionamentos, inclusive com amigos. Teve uma época da minha vida que eu fazia muito network, mas eu não suprimia isso. E eu te convido a gerar esse networking, a ser intencional nesse network. Conhecer novas pessoas que vai te levar para outros patamares. Se conectar de maneira intencional com quem realmente vai te colocar no lugar que você quer estar, na mesa que você quer estar. Seja intencional nas pessoas que você conhece, que você gera relacionamento. Essa é a live de hoje. Me comprometi a fazer 100 lives até o final do desafio. Hoje é a 7ª live que eu faço nesse perfil.
Fica aqui que vai ter muito mais por aí. Acabou meu tempo. Eu preciso me arrumar agora porque é aniversário da minha filha.